Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e tenho escolhido a segunda temporada de Pacificador. Ela tem uma nota ótima na IMDb, 8.3 de 10. Então vamos lá falar dessa série que continua 3 anos depois do que aconteceu, mostrando que o Chris, a Emilia, a Adebayor não conseguem continuar a vida deles depois do escândalo da Amanda, né? E aí eles vão tentando procurar emprego, não vão conseguindo se dar bem, ainda mais com o Chris, que não tem nem o irmão, nem o pai, nem mais nada na vida dele. E aí ele tem ideia de fazer o quê? Como que o filme se passa após o término de Superman, o novo, desse ano de 2025, o Chris vê que está tendo o grupo do Lanterna Verde está procurando um novo integrante. E aí ele vai lá achando que ele vai conseguir a vaga. Ele, na verdade, é zoado até não poder mais, ele fica completamente revoltado e, para ajudar ainda, ele fica muito afim da Emilia Harcourt e ela não quer nada com ele. Para outra coisa, ela vai se esquivando, ela vai entrando em briga de bar para variar. E aí até que o Rick Flag, lembra o Rick Flag do Esquadrão Suicida 2, que o pacificador acabou matando ele matou o filho dele. O Rick Flag, ele trabalha pro governo, né? Ele é e começa a comandar o cargo da Argus, o maior cargo lá. Só que o grande problema é que ele não sabe quem que acabou matando o filho dele. Até que ele acaba descobrindo quem, pessoal? Que foi o pacificador. Com isso, ele faz de tudo para fazer a vida do Chris, o pacificador, um inferno. Só que o grande problema é que o Chris, ele bebe todas, acaba abrindo aquele portal e acaba se deparando com uma porta. Quando ele entra na porta, era o mesmo código que o pai dele tinha. E quando ele entra, ele encontra um novo universo que ele nem imaginava. Só que como ele estava bêbado, ele acaba se deparando com... Ele acaba vendo que o irmão dele, o Kit, estava vivo, pessoal. E com isso, o pai dele também está vivo. E ele também. Só que o grande problema é que ele acaba se deparando com quem, pessoal? Com o próprio Chris do outro multiverso. E aí eles se enfrentam. O Chris acaba matando ele sem querer e acaba assumindo a personalidade dele. Só que quando que ele vai para esse mundo, ele está completamente diferente do outro pacificador. O problema é que ele encontra uma outra Emilia, onde ela é completamente amável e ele acaba ficando apaixonado por ela. Só que o grande problema é que o pacificador nesse novo multiverso, ele é adorado e amado por todos, o que ele queria. E também tem o irmão dele vivo e o pai dele também. Só que o grande problema é que ele gosta da outra Emilia. Tanto que ele volta para lá e aí depois de muita conversa, ele pede para ela ir no parque e fala, ó, se você for no parque lá, eu quero saber se aquela noite que a gente teve num cruzeiro significou alguma coisa para ela. E ela fala, lógico que não. Só que o grande problema é que ele não imaginava que a Harcourt começou a trabalhar com o Rick Flag. E aí a Harcourt, quando vê que a Bordeaux, que é uma nova policial lá que está ajudando ele, ela vai tentar matar o Rick, ela vai dar uma chave de braço nele e acaba prendendo. Com isso, o Rick prende o Chris, só que ele não quer prender ele quer humilhar ele quer fazer com que ele pague pelo que ele fez com o filho dele. E aí ele começa a massacrar o Chris na porrada, começa a bater nele, bater, até que a gente vê que o Economos, como está trabalhando para eles também, consegue colocar que ele está preso no sistema e com isso ele acaba sendo solto. Só que aí o grande problema, pessoal, que como que a Emilia desprezou ele não tem mais nada naquele mundo que interessa para ele. E também o Rick descobre que aquele negócio que ele tem do pai dele, que é uma maleta alienígena que ele acabou roubando, matando um alien, ele quer aquela tecnologia, que a gente vai descobrir só no final para quê. Até que ele acaba pegando aquela maleta, ele fala com a Adebayor, e aí o que ele menos imagina é que o mestre judoca acaba indo também nesse multiverso.
Só que aquele verdadeiro que é muito perfeito tem um grande problema. E como que o Chris é desligado, ele acaba indo lá, começa a se relacionar com outra Emília, começa a curtir a vida dele de herói com o pai e o irmão. Só que o grande problema é que os amigos dele decidem ir atrás dele. E aí eles conseguem controlar e colocam na casa do vigilante. Só que quando eles vão lá, pessoal, o grande problema é que a gente descobre que a Adebayo está andando pela cidade e começa a ser perseguida pelos moradores. O que o Chris não notou, pessoal, era que aquele mundo era como seria a Alemanha, na verdade, vencedora da Segunda Guerra Mundial, onde eles são todos nazistas, pessoal. Ou seja, eles estão indo atrás dela para colocar ela num lugar, eu não mostro direito o que aconteceu, mas acho que é um cativeiro, não sei, que ele coloca uns negros lá. E aí, quando que a Emília encontra o Chris, a Emília do passado encontra o Chris, que o irmão dele fala que deu uma carona para ela até lá, na agência da Argos, a gente vê que junto com ela consegue fugir de moto, até que eles acabam sendo cercados. Só que o grande problema, com o Economos, como ele é um verdadeiro frouxo e cagão, ele acaba sendo pego pelo pai do Chris, o Aug, e acaba revelando que o Chris matou o verdadeiro filho. Ele fala isso pro filho dele, o Kit, e eles vão junto com o pai e cerca a Emília junto com o pacificador. Só que aí eles fuzilam todos os policiais em torno e falam: se você quiser sobreviver, venha comigo. Enquanto isso, como eu falei, a Adebayo foi seguida e ela acabou sendo salva pelo mestre Judoka, que era o menos esperado. Eles acabam ficando à noite numa casa e falam que eles vão sair depois para procurar o Chris e o resto do povo. E aí quando eles estão lá, o vigilante acaba encontrando a outra versão dele, que é completamente doido que nem ele, e também começa a colaborar para ir junto com ele para salvar o Chris, mesmo ele não gostando do Chris. E aí beleza, tudo vai se encaixando. Até que a gente vê que o pai do Chris, acredite que quiser, ele é uma pessoa pacifista, ele não é nazista, só que o vigilante não sabia. O vigilante, como viu o Economos amarrado numa cadeira, achou que o pai dele era aquele verdadeiro nazista agressivo e ia matar todo mundo. E aí o vigilante entra, começa a dar um monte de facada no pai do Chris, acaba matando ele, e aí quando que o Kit vê isso, né, o irmão dele vê isso, ele fica revoltado, pessoal, e começa a sair na porrada com o Chris. E aí a Harcourt e os amigos dele conseguem deter e também dão facada junto com o vigilante para deter. E aí quando que vai matar o irmão dele, ele fala: não façam isso. Não façam isso que eu só faço merda, não mata ele. E aí desistem de matar ele. Só que o grande problema é que a outra polícia está atrás deles. E aí, quando que eles estão prestes a entrar e a Emília vai querer se vingar por irmão dele não vir atrás do Chris, o vigilante acaba salvando ela não consegue matar e ele é resgatado. E aí muda para o mundo deles, onde que eles acabam saindo e acabam sendo presos pelo Rick Flag. E aí, com isso, o Chris aceita a prisão, fala para os amigos dele: não tem nada a ver. O Judoka Mestre também fala que eles também não tem nada a ver, só o Chris, e acaba sendo preso. Os amigos deles unem as forças, pegam o dinheiro do vigilante que ele catava dos traficantes e deixava armazenado na casa dele, paga a liberdade dele, só que o Chris não quer ficar perto deles. Ele vai, sai, foge para um lugar. A gente acaba descobrindo que ele foi junto com o Eagle num motel e ficou lá de boa. Até que a gente vê que a Harcourt começa a trabalhar junto com o Economos, ela conseguiu o emprego dela finalmente que ela queria, e eles começam a explorar cada multiverso daquela tecnologia Alien. Só que o que o Rick Flag quer, pessoal, ele na verdade ele quer um mundo onde que as pessoas respiram que nem a Terra, um mundo isolado de tudo, para ele criar uma prisão para meta-humano. Ou seja, ele quer prender e as outras pessoas que são meta-humanos. E aí, quando que a Sacha Bordeaux, que está ficando com o Rick, descobre isso, ela vai e fala com a Emília. E a Emília ajuda junto com ela e a Adebayo descobrir onde que o Chris está. E aí eles vão estar lá, o vigilante para variar, ele consegue parar o Chris. E aí fala um plano que eles têm que se unir, que eles podem ser melhor que tudo.
fala que o Rick quer construir essa fortaleza aí para colocar meta humana, e aí eles decidem todos eles se unir, até o Mestre Judok e o Fleury. E aí quando eles estão todos felizes que eles vão trabalhar todos juntos nesse novo escritório, até alugaram um lugar lá, a gente vê que o Rick acaba sendo sequestrado, pessoal. Ele acaba sendo sequestrado por quem? Pelo Rick Flag, que decide fazer o quê? Colocar ele nessa nova prisão metaverso, joga ele lá dentro, e antes de acabar o episódio a gente escuta um barulho como se fosse de dinossauro ou de monstros, e acaba dessa forma. Então vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, gostei muito mais da segunda temporada, achei muito mais dinâmica, ainda mais que mistura esse elemento de multiverso, que é uma coisa que eu acho muito legal, viagem no tempo, de ter outras pessoas. Ficou muito bem feita essa temporada. O que eu não gostei é que podia ter tido um pouquinho mais de ação, mas em compensação pela história e pelas cenas engraçadas, né? E também pelas atuações, e ainda mais com a volta do icônico ator que fez o Exterminador do Futuro e reprisou o papel do pai dele de novo. Foi muito legal o irmão dele ter aparecido também. A história para mim conseguiu fechar por completo, né? Ainda mais que eu esqueci de falar que a Emilia finalmente confessa que ela gosta do Chris, coisa que eles tinham ficado no cruzeiro e tudo mais, mas eu acho que conseguiu fechar até que a história muito bem, né? Lembrando que não terá terceira temporada, porque não é que o Pacificador foi cancelado não, pessoal. É que o próprio James Gunn decide colocar o Pacificador em outros universos da DCU. Então provavelmente ele pode estar no Super-Homem, pode estar em outra coisa da DC. Na minha opinião, é a melhor série da DC dos últimos anos. Merece realmente o sucesso. E a nota que eu dou, pessoal, devido a isso, é uma nota 9,5. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes que eu continue firme. Lembrando que o @concorda com o Rafa no Facebook e no Instagram, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima.